Bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nossa, não tive resposta, você viu isso? Que louco! Vou pegar de novo, peraí, vou pegar uma água, vou começar de novo. Bom dia. Como vocês estão? Agora sim. Eu digo que eu sou professora, não preciso falar, né? Que vocês vão perceber, quem não me conhece. Mas eu sempre começo perguntando para os meus alunos como vocês estão. Eu falo isso toda vez que eu começo uma palestra para lembrar a todos nós que a gente precisa perguntar para as pessoas. A gente precisa dizer que eu me preocupo com você. Quando eu pergunto para alguém como você está, significa que eu me preocupo com você. Então, olha que legal, não é não? Como você está? Tem gente que não quer perguntar porque o outro vai falar. Mas talvez ele precise falar com você. E aí? Você não pergunta com medo? Você pode estar com medo, né? Vai que pergunta, a pessoa fala. Bom, gente, hoje eu vim aqui, eu queria trazer um tema que eu acho interessante. Vocês já levaram um susto na vida? Tipo, alguma coisa inesperada? Alguém aí? Sim, né, gente? Como a gente leva susto? Eu vou dedicar essa palestra a um amigo meu, que estaria hoje aqui assistindo, que eu sempre gosto que ele venha, o João José, que está em casa, ele disse que vai assistir depois, sofreu um acidente de bicicleta, e eu queria dedicar essa palestra a ele, porque ele já me deu um lindo presente uma vez, quando eu saí de uma palestra inesquecível, um recadinho da espiritualidade num dia que eu tinha tomado um susto, e aí esse recadinho ficou no coração. Então, João está se recuperando, vai assistir a minha palestra, vai para você, tá? Bom, vamos começar pensando então nos sustos que a vida dá. Não sei vocês, mas menino, é cada uia, é ou não é? Ui, é não? Sei lá, meu Deus. Ai, é um por dia. É tipo remédio de pressão, um por dia, não é assim? Isso quando não é remédio de diabetes, que são vários no dia, não é não? Tipo, a cada tanto tempo, um susto. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que estar preparado para todos? A gente gostaria, não gostaria? Você não gostaria de não ser pego de surpresa? Mas, gente, olha, vou contar a verdade para você. Não tem como não ser pego de surpresa. Porque a gente não manda no mundo. Olha só, o mundo não é como a gente quer. E quando a gente vai deixando isso ficar mais claro na mente da gente, eu acho que a gente sofre menos. Porque se o mundo não é como eu quero, e eu já descobri isso, vocês já descobriram? Descobriram que não é como a gente quer? Gente, isso é libertador. Quando você descobre que você não controla nem o seu corpo, às vezes, porque você acha que você vai controlar sua vida, seu corpo, seu relacionamento, seu trabalho, seu carro. Você não controla nada. Você, no máximo, e aí eu acho legal, vai tentar controlar o seu humor, a sua energia. Isso eu acho que é um grande desenvolvimento espiritual. Você conseguir controlar a sua energia, manter ela alta, o seu humor. Na sexta-feira eu estava dando uma palestra antes de mim, no Londrina Mais, foi um neurocientista, muito bom, menino paixão. E aí ele falando da importância para a neurociência, do cérebro ativo e motivado. Isso favorece todas as questões fisiológicas do corpo. Então eu falo, olha que interessante, até a ciência sabe disso, para a gente manter, e não é isso que a gente fala no Espiritismo, Chico Xavier trazia para a gente mensagens de Emmanuel, que a gente devia estar sempre ali motivado, pensando, energizado. E quando a gente leva alguns sustos, a gente desmotiva, não é? Dá uma quedinha ali, tipo, o coração desacelera, aquela coisa. E às vezes a gente demora bastante tempo para voltar ao nosso ponto inicial. Então, hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre essas situações inusitadas, né? Se a gente vai pensar em situações inusitadas, eu gosto sempre de trazer o evangelho. A gente tem que, né? Já que a gente vai seguir, eu digo, já que você vai seguir alguma coisa, que você vai ter alguma coisa como modelo, eu não vejo, pelo menos na nossa vida cristã, né? No budismo eles têm as questões deles. De novo, no espiritismo, um espírita que tem qualquer preconceito, nós temos problema de evolução.
né? Não dá para ter, mas no cristianismo eu vou pegar o evangelho. No budismo eles devem pegar os ensinamentos de Buda, e assim, né? Onde eles estiverem. Porque também a gente aprendeu no espiritismo que a gente vai estar na religião, na família, no trabalho. Não que a gente merece, mas que a gente precisa. Então, eu vou pegar no evangelho algumas passagens onde a gente teve aí algo inesperado. Tem alguma que vocês lembram? Uma coisa inesperada? Levou, meu Deus, está acontecendo isso? A primeira que me veio na cabeça foi a questão da tempestade, né? A tempestade, estavam lá os discípulos atravessando com Jesus, Jesus dormindo, e eles assustados, né? Meu Deus, levaram um susto que veio. Mas pensa bem, eles estão lá, no Mar da Galileia, não é isso? Que ele está atravessando lá? Eles sabiam que podia dar tempestade, eles olharam o tempo. Mas às vezes, talvez a gente também sabe que pode vir ali uma tempestade. E se ela vier, quantas tempestades a gente já passou? Quantas a gente já superou? Quantas tempestades vêm? E eles ficaram assustadíssimos. Um susto, né? Ficaram literalmente assustados. Se a gente vai ler o texto, eles falam, eles se assustaram e foram acordar Jesus. E Jesus fala para eles, né? Olha, peraí, deixa eu levantar daqui, deixa eu acalmar esse povo. Não é não? Deixa eu acalmar esse povo. Essa tempestade vai passar, vai ficar tudo bem. Eu tenho uma amiga que me ensinou uma coisa sobre tempestade que eu levo para a vida. Ela diz assim, Ana, não entre na tempestade dos outros. De preferência, não faça uma tempestade. Mas nunca entre na tempestade do outro. A tempestade é do outro, não é sua. Você só pode acalmar o mar, não é assim? Vamos acalmar o mar. Então, acho que o primeiro exemplo que eu lembrei foi esse da tempestade, do susto. Só que eles eram pescadores, muitos deles. Cadê, né? Cadê? Já conhecia o mar. Já conhecia tudo aquilo. Então, às vezes, essa tempestade que a gente está fazendo, tem uma expressão muito bonita, que é tempestade de copo d'água, não é isso? Não é? Não que a gente faça. Aqui ninguém faz tempestade, faz? Imagina, lá em casa, aquela louça para lavar, ó, ela fez até assim, minha filha. Me gera uma tempestade diária, porque eu olho aquela louça, aquela mesa, e já falo, meu Deus, para que fazer aquela tempestade? Todo dia eu tenho que lembrar disso. Ana Flávia, mas é a minha evolução espiritual, tá? Você faz parte da minha evolução espiritual, já tá tudo certo. Mas é uma tempestade que às vezes é desnecessária, devo admitir. Bom, porque às vezes a gente pensa em tempestades grandes, não é? Nossa, uma baita tempestade. Mas às vezes vem uma tempestade pequena e a gente faz dela uma coisa imensa. Outro exemplo que eu acho interessante quando eu fui pensar no susto. Jesus tomou um susto, foi ou não foi? Em que momento que ele tomou um susto? Quando aquela mulher tocou a veste dele, ele, alguém me tocou. Ó, a gente não dá nem para imaginar Cristo assustado, né, gente? Mas ele levou, opa, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Né? Olha a possibilidade que aquela mulher estava tendo. Daí ele sentia aquilo. Então foi um susto ruim? Foi um susto bom. Vocês já tomaram um susto bom? Hã? Também, não tem? Susto bom? Por exemplo, caiu 1 milhão na sua conta. Olha que susto bom. Não é não? Oh, meu Deus. Susto bom. É fake, isso. Caiu, a gente vai falar, pelo amor de Deus, não mexe nisso. Não mexe nisso. Alguém vai vir aqui. Cadê a pegadinha, não é assim? Lá em casa, eu chego em casa, levo cada susto, a pia toda lavada, gente. Coisa linda. Tudo lavadinho, tudo arrumadinho. Leva um susto. Então, são sustos. E Jesus leva aquele susto ali. Alguém me tocou. Então, a gente também tem que lembrar que tem alguns sustos que não vão ser de todos ruins. Que a gente vai ter. Você já imaginou Jesus, quando aquela mulher toca, ele vira e fala assim, quem tocou em mim? Absurdo. Olha, alguém tocou em mim. Opa, coisa boa vem aí. Então a gente também tem que estar preparado para esses sustos bons, que às vezes a gente deixa passar. E aí, tem coisa que não volta mais. Já foi, que passou. Aquele momento de felicidade,
aquela alegria espontânea que invade a alma da gente. Fiquei pensando aqui agora, às vezes a gente encontra pessoas em alguns lugares e se assusta com coisas que elas dizem pra gente. Você fala, eu precisava ouvir isso hoje. É ou não é? Você fala, nossa, como o João aquele dia me falou o que ele me falou. Eu levei um susto bom. Eu disse para ele, eu cheguei no carro e chorei de alegria. Por quê? Porque eu levei um susto bom de uma coisa que eu me toquei que a espiritualidade nunca nos abandona. Nunca. Está todo dia ali com a gente. Então, às vezes, a pessoa vai e fala uma coisa para você, você fala, nossa, como é que ela sabia que eu precisava ouvir isso? Ela talvez não sabia, né? Mas quem tem mentor tem tudo, né, gente? E todo mundo tem mentor. Não adianta a gente pensar que é só a gente, todo mundo tem. Então, o mentor foi lá e usou uma possibilidade. Então, pega aquele susto gostoso, né, e aproveita dele. Joga ele para dentro, manda energia. Tem gente que leva susto bom e desconfia também, é igual do dinheiro, você viu? Que é isso aqui? Então, quando vier um susto bom também, aceita, não é? Como é que fala? Tem um negócio, aceita. Tem uma frase do Ho Oponopono, eu reconheço, como é que fala? Tem uma coisa, eu não lembro, mas eu tenho uma amiga que sempre fala, que pega para si, tá? Então, pegue para si. Então, gente, tem susto também que são bons. Esse aqui é um susto bom. Uma outra questão de coisas que acontecem assim, que a gente também não conta, a multiplicação de pães. Você já imaginou aqueles discípulos olhando aquele povo todo? Falando, vai, gente, vamos lá, porque a gente vai dispensar. Vai dispensar. Né? A Flávia estava falando das crianças. Veio muita criança. Meu Deus do céu. O que eu faço? Né? Multiplicou os brinquedos. Olha lá. Quanto ela falou que deu? Que legal. 150 brinquedos. Então as coisas se multiplicam no bem. E Jesus multiplica os pães. É uma coisa inesperada. É um milagre inesperado. Principalmente, eu fiquei pensando. Normalmente os discípulos estavam esperando milagres que fossem de cura, não é assim? E foi um milagre material, foi materialização. Mas não é essa materialização da prosperidade que a gente está vendo hoje, no mundo hoje, e que sempre foi buscada. Não é que é hoje, né, gente? Sempre. Todo mundo buscava. Você pegar lá na Grécia, quem tinha os deuses deles, eles pediam prosperidade, pediam que o dinheiro viesse. Não é assim? Aquelas terras, era assim, gente. A gente não muda muito, a gente não dá salto assim, a gente vai cada hora um pouquinho. Então a gente vê hoje muitas pessoas querem essa multiplicação. Mas qual foi o sentido daquela coisa inesperada ali, da multiplicação? O que será que Jesus queria mostrar com aquilo? Será que ele queria mostrar que, ó, pode me chamar quando você precisar, tá precisando multiplicar o 13º, querido? Só falar comigo. Ó, não é assim? Não dá, né, gente? Ele queria mostrar que nunca vai faltar. Não vai faltar. Sempre vai ter. E se não tiver, a gente se reúne e a gente compartilha. E se a gente se reunir e a gente compartilhar, sobra para todo mundo, ainda leva para casa. Então eu acho uma das situações mais lindas a multiplicação. Tanto que os discípulos, eles ficaram lá agoniados e Jesus diz assim, eu não posso mandá-los para casa, porque eles confiam em mim, eles andaram tudo isso. São pessoas, na sua grande maioria, são pessoas que estão sem esperança. Eu lembro uma vez que eu visitei uma casa de uma mulher doente, e eu tinha o meu mundo materialista era bem forte, não sei de vocês, mas o meu teve que ser acalmado ao longo do tempo. E vai ter que ser acalmado até os 100 anos, que eu preciso viver bastante, para desmaterializar, eu falo. Porque a gente é, né, materialista, aquela coisa. E aí eu tinha uma visão de que, ai, meu Deus, as pessoas, o que é isso? Todo mundo pode, nossa, por quê? Por que não vai atrás, né, assim? Ah, isso. Quando a gente vai confrontar situações da vida onde a pessoa perdeu a esperança, ela perdeu a esperança da humanidade. E aquela mulher estava prostrada, a família prostrada.
E todo mundo ia lá ajudar, aquela casa virada do avesso, meu aluno de engenharia foi lá, a gente desenhou, fez algumas coisas, que era um projeto de extensão que a gente tem lá na Unopar, e eu levo os alunos para fazer alguns projetos que conta a carga horária e a gente faz várias situações legais. E aí, aquele dia, o meu mentor me deu uma lição. Ele falou para mim, presta atenção, você está julgando ela, você está deitada naquela cama há quanto tempo? Você está com aquela família desestruturada há quanto tempo? Vivendo de doações há quanto tempo? Chega uma hora que a esperança foi embora. Como é que a gente deixa as pessoas perderem a esperança? Quando eu dou um susto bom e a pessoa já não vê mais. Então, aquele dia eu comecei a aprender, há muitos anos atrás, que na verdade a gente não pode deixar de perder a esperança. Mas não só nós. Eu não posso deixar de dar uma palavra para que o outro retome a sua esperança. Por isso que a gente tem que estar com energia boa, falando, essa questão, né, de estar ali, para lembrar as pessoas. Ah, mas eu vou falar isso uma vez? Não, gente. Essa pessoa não sei quanto tempo está naquela situação. Eu lembro uma vez eu vi o padre Júlio Lancelotti, que falam muito mal dele por aí, e se você der o tanto de prato de comida que ele deu, você pode falar mal dele, eu digo. Quando você não der, fica quieto. E ele disse assim, olha, é um problema social. E quando disseram para ele, mas você vai dar um prato de comida, vai resolver. Ele falou, mas eu dou um prato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dias. Até ele deixar eu sentar do lado dele. Até ele deixar eu conversar um pouquinho com ele. Porque essas pessoas, elas são tratadas como animais. Nem animal é tratado assim. Então, uma pessoa que é tratada como um animal, enxotada, você acha que ela vai confiar em você? Você acha que ela tem esperança? Você acha que ela está lá pensando, nossa, amanhã vai aparecer isso? Eu vou... Gente, ela não tem esperança nenhuma na vida. Então, talvez um desafio que a gente tem, pensando aqui para Londrina, né, nosso problema com morador de rua, e a gente, nas casas, a gente recebe, a gente faz trabalhos, como é que a gente resgata a esperança desse povo, não é não? Como é que a gente dá um susto e ele entende? Eu conversei uma vez com uma assistente social e ela disse assim, que tinha 2 pessoas. E ela chegou, ela estava, vamos ligar para sua mãe? Aí ele disse assim, olha, eu não posso ligar para minha mãe, porque ela não pode me ver assim. Ela não merece isso. Ela não merece me ver do jeito que eu tô, porque ela vai sofrer. Mas vamos ligar? Ele falou, então deixa eu ficar melhor. Aí eu ligo para ela. E aí ele falou para outra, e você, vamos ligar? Ela diz assim, eu não vou ligar. Porque da última vez, quando a gente ligou, a moça estava ligando e eu escutei. Ele não morreu ainda? Olha, se vocês quiserem me ligar, me liga só quando ele morrer. E ele perdeu totalmente a esperança. Eu não estou julgando a mãe, nem ele, nem a situação, porque ninguém estava lá. Mas eu fiquei pensando na mente daquela pessoa quando alguém diz isso. E você espera, né? Você está esperando ali uma palavra. No fundo, todos nós esperamos aquela palavra de conforto naquele momento. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende também que as coisas não são, de novo, como a gente acha que elas são. Então, manter a energia, essa vibração, é o meu desafio diário. Eu preciso estar assim, todo santo dia. E quando eu não estou, eu levo cada puxão de orelha. O mentor de vocês é bonzinho? Gente do céu. Tipo, o Emmanuel lá não chega nesse nível, porque se chegasse não sou Chico Xavier, né, gente? Mas que coisa ele, nossa, bate no meu ombro e fala, minha filha, sorriso no rosto. Não é assim? Sorriso é falso, não importa, vai assim mesmo. É o que você tem para dar. Hoje vai sorriso falso, vai assim mesmo. Uma outra situação que eu acho interessante, a morte de Lázaro. Jesus, a família se surpreende. Morreu do quê, né? A Bíblia fala do que ele morreu? Não, né? Morreu. Deve ter sido uma morte súbita, alguma coisa assim. Ou, como eles dizem, alguma forma de, como é que chama? De catalepsia, é isso que chama? Né? Que tem. Bom, não importa o que foi, porque a gente não estava lá, a gente só leu o que está na história e a gente vai, no mundo espiritual, falar algumas coisas para a gente. Mas é uma situação.
uma situação que acontece na vida da gente. Não acontece? Acontece. Morrer faz parte. Outra coisa que o Espiritismo liberta. Ai, que delícia, gente. Saber que a morte não existe. Por isso que eu acho que as pessoas, às vezes, não querem aceitar. Porque assim, sabe quando você briga com uma coisa a vida inteira? Você vai querer ficar jovem, bonita, fazendo coisas, porque você acha que não vai morrer. Você vai gastar dinheiro, gastar tempo, gastar energia para se manter viva para a eternidade. Cara, você não precisa gastar tudo isso, você vai estar viva a eternidade. Olha que beleza. Não precisa se preocupar. Né? Então, que beleza a gente poder saber, dentro do Espiritismo, que a vida continua. Isso é muito libertador. Significa que uma hora vai chegar. E tá tudo bem, não é? Isso dá uma possibilidade de você dizer, ok, ela vai chegar para mim, vai chegar para outro, vai chegar para outro, vai chegar para todo mundo. Esses dias eu encontrei uma amiga e ela estava muito mal, porque perdeu um ente de uma forma muito trágica, muito rápida. E ela diz assim, eu preferia que tivesse ficado doente um tempão. Eu acho que ia sofrer menos. Eu disse, olha, eu perdi meu pai desde os 5, 6 anos que ele começou a ficar doente de um problema cardíaco. E todos os dias aquele homem urrava de dor, porque ele tinha uma cardiopatia congênita no coração. O coração dói. Não sei se quem tem angina, né? Mas não era angina. E esse homem chorava, urrava de dor e pedia para morrer. Então, dos 5 aos 15, foi um processo de todos os dias. Era 7 dias aqui no evangélico, 30 dias, voltava para casa e vinha. E aí eu fui perdendo ele. E eu aprendi. Nós que perdemos as pessoas, a gente aprende de forma diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas perder alguém amado nos transforma. É uma forma de. Aquela família de Lázaro foi transformada naqueles dias. Né? Tem uma música do Ney Matogrosso que diz, quando alguém daqui vai embora, linda, toda vez que alguém daqui vai embora, e tem uma parte que ele diz, mas naquele tempo a humanidade aflora e as coisas melhoram, porque as pessoas ficam mais sensíveis. Achei tão bonito, muito bonita a música. Então, quando eu perdi meu pai aos poucos, sofri muito. Acho que uns 2 anos sem chorar. Dos 15 aos 17. Não chorava. Revoltadíssima. Aí o que aconteceu aos 18? Minha mãe morre de acidente de carro. Sai de casa, morreu. Aí eu digo, bom, porque sem chorar eu vou ter que chorar, né, gente? Não vai ter jeito. Né? E aí, claro, sofri 18 anos, 3 anos, e falo isso com naturalidade de alguém que abraçou a doutrina espírita. E depois que eu abracei a doutrina espírita, que ela me acalmou, que eu sei que ela me manda recadinhos, aquele dia o João me mandou um recadinho, por isso que eu estou aqui dedicando a ele. Então, eu sofri. Olhando agora, daqui que eu estou, que a gente tem que lembrar a perspectiva, olhando lá para trás, o sofrimento que eu tive, posso dizer que ele foi do mesmo tamanho. Porque, na verdade, eu entendi agora a maturidade. Lá na época o sofrimento foi bem diferente, tá? Enquanto você está passando aquele, né? E cada um passa de um jeito, tá, gente? Mas depois que eu tive a minha família de volta, que a Ana Flávia nasceu, que me deu a minha família de volta, que eu sempre digo que eu precisava ter uma família de volta para poder ter para quem. Porque ter filha é uma coisa, né, gente? Olha, a gente dá os pulos. E aí eu comecei a retomar a minha vida. Foi ali naquele momento. E hoje, olhando para trás, o sofrimento foi o mesmo. Mas hoje é outra história, sabia? Aquilo me ensinou. Me ensinou a viver, me ensinou a estar aqui. A gente tem mais uns 10 minutinhos? 20. 20? Ah, então tá bom. Então vou contar mais, porque a aula é de 50 minutos, tá, gente? A aula lá na Unopar é de 50, hein? É isso. Um outro que eu gosto e sempre trago, sempre, é o tal do Paulo, o Saulo. Esse, e eu falo em todas as palestras. Gente, leiam Paulo Estevam. É melhor que qualquer seriado do Netflix. Não tem seriado como aquele. Se eles fizessem seriado de Paulo Estevam, que nem agora tem o The Chosen, que eu assisto, que eu gosto, Madalena, que é um do México também que eu assisti,
Gente, aquele Paulo Estevam não é novela pastelão. Ele tem todos os engajamentos que uma vida tem. Mas assim, o susto daquele homem caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Isso é uma coisa que a gente faz também, né? Cai do cavalo. Não tem essa expressão? Ei, você caiu do cavalo. O que é cair do cavalo? Cair do cavalo olha, você estava indo na direção que você achava, né? Mas, no meio do... caiu do cavalo. Então, olha só, o Paulo ainda cai do cavalo. Quem cai do cavalo é Paulo. Quem volta a enxergar é o Saulo. Olha, que transformação. Até o nome esse homem trocou. Até isso. E olha o susto dele, o seu maior desafeto. Porque o maior desafeto dele era Cristo. E quem representava era Ananias. Mas o maior desafeto dele, afinal de contas ele estava matando os cristãos, ele achava poderoso, ó, que beleza. Violência em um tempo, não é um tempo de agora, sempre o mundo foi violento, tá, gente? Sempre foi violento. Não adianta a gente imaginar que, nossa, agora, sempre teve violência. Hoje a gente tem comunicação. Comunicação era para a gente se preparar para a gente não ter violência. Uma hora a gente aprende. E aquele homem que achava que a fé podia ser exercida com violência, porque a fé em Deus e o Deus está comigo, logo me dá o direito de matar as pessoas que não acreditam no meu Deus. Não é assim? Que estão seguindo. Ele leva um susto. O desafeto dele vai e fala para ele, olha, por que você me persegue? Imagina você, vira a esquina, nunca aconteceu com você de encontrar aquela pessoa que você não queria nunca mais ver? E você leva um susto, o coração dispara e fala, meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus. Ou você não vai nem no lugar. Você sabendo que a pessoa está lá, você não vai. Você fala assim, meu Deus do céu. Isso acontece com a gente, com o outro com a gente, tá? A pessoa às vezes me encontra e ela leva um susto, que ela não queria me ver. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu não consigo controlar a vida desse jeito. Então, quando a gente leva um susto de encontrar alguém nessa hora, e aí, como é que vai ser? É ou não é? Então, encontrou lá Cristo. Só que a energia de Cristo era boa, né? Por isso que a nossa energia tem que estar boa. Chico Xavier também faz isso. Tem uma passagem que ele diz que tinha um cara que falava mal dele. Lembra dessa? Falava mal dele o tempo inteiro. Falava mal. E um dia ele estava vindo e o cara estava indo e pá, trocou de calçada. Aí o Chico pegou, pá, trocou de calçada. O cara trocou de calçada. O Chico trocou de calçada. Que tinha que encontrar. Até que não teve jeito. Aí parou, ele falou assim, meu filho, eu queria te falar, eu queria te pedir perdão. Eu fiz alguma coisa para você, eu queria que você me desculpasse. Você me perdoa? Aí o cara diz que começa a chorar e diz, não, Chico, você não fez, você não devia nem falar comigo, eu falo mal de você o tempo inteiro. Eu falei, então, por isso, eu fiz alguma coisa para você, eu devo ter feito. E disso o cara se transforma, né? Olha só, tudo bem que a gente não é Chico Xavier, a gente troca de calçada, literalmente. A gente é o menino que troca de calçada, né? Mas eu fico imaginando o Paulo levando esse susto, né, de encontrar. Outro que é uma coisa inesperada é a história do bom samaritano. Olha que inesperado. Agora imagina ele contando isso. Olha só, Jesus está contando isso numa época violenta como nós temos agora. Que o diga o mundo polarizado, absurdamente polarizado. Coisa doida, né? Se não existe diferença entre encarnado e desencarnado, existe. Corpo material. Mas a gente continua espírito. Todo o resto, que sentido faz? Você dividir em A e B? Sexo, religião, política? Faz algum sentido? Faz. Nem o bem e o mal, a gente aprendeu no espiritismo que não vai? O mal é o desconhecimento do bem, não é isso? Ele não conheceu ainda. Por isso que a gente deve continuar praticando o tempo inteiro, até aquela pessoa que ainda não entendeu, perceber e querer fazer. Então, é um exercício diário, tá? Então, da história do bom samaritano, ele vai contar uma história do amor ao próximo. É um amor ao próximo. E quem é que vai salvar? O samaritano era aquele que os judeus não queriam, porque era um problema geopolítico. Era um problema geopolítico de onde é que eles estavam e quando teve a invasão dos romanos, eles acabaram, como eram de passagem, politicamente, eles optaram por fazer algumas concessões.
para eles eram absurdas. Então, geopoliticamente falando, naquela época, olha aqui, nós estamos com problema geopolítico até hoje. O poder é uma coisa absurda. Então, o samaritano vai lá e ajuda. Aquele povo ouvindo isso falou assim, não acredito que ele falou desse cara. É igual hoje. Tem gente que não vai escutar música porque o outro gosta do outro lá. Ah, ele é do candidato tal, não vou escutar a música dele mais porque ele é um cantor, mas ele apoia fulano. Ô, gente, pelo amor de Deus, a música é maravilhosa, marcou sua vida. O que ele pensa, o que ele acredita, o que ele faz, eu sei que ele leva em consideração e ele que toca a vida dele. Eu não vou deixar de ouvir aquela música porque marcou a minha vida e é o trabalho dele, não é? É o trabalho dele, tá ali. Então hoje, eu acho, hoje não, sempre foi, né? Lá na época. Então, o susto do samaritano. Às vezes tem gente que não vai aceitar ajuda, porque o outro é do outro, não sei o que. Cara, você está em condições de não aceitar? Né? Então, olha só. Ele dá um exemplo aqui. O samaritano que vai ajudar. E ele diria, mas e se fosse eu que estivesse naquela situação, que alguém bateu em mim, me roubou, estava lá perdido, ia morrer, e o único que vem é aquele que ele nem conhecia, porque ele não conhecia o samaritano, mas ele sabia quem ele era por onde ele vivia. E se ele dissesse, se fosse eu caidinho ali, que aquele cara lá, que acredita naquele outro, naquela outra situação, que tem outro tipo de família, que a gente às vezes, né? Se ele vem ajudar, e aí? Vou aceitar a ajuda dele? Esses dias era a Maíse, ou era a Nete? Não, a mãe da Nete Guimarães faz um trabalho muito bonito também, né? Lá no Rio de Janeiro. E ela dizia que os moradores ajudavam os moradores de rua, e em vários desses padres e pastores e povo que atua na pastoral, quando é católico, da rua, ou em qualquer, sabe quem ajuda muito eles? Os travestis, as prostitutas. Eles compartilham. Ele vai se dar o luxo de dizer, não vou aceitar. Muitos, ele diz, muitos. Protege os moradores de rua, defende. Se não tiver o que comer, tira e ajuda a comer. Então, para um cristão, como essas pessoas que têm, né, ele não tem essa. Quem é o samaritano que vai ajudar? Ele não se importa com isso, porque ele está em outro patamar, né, gente? Vamos combinar? Subiu um pouquinho ali o patamar dele. Ele está a ponto de. Uma mulher que eu gosto muito, se alguém quiser ler, eu dou várias dicas, vocês perceberam, né, gente? Dou várias dicas aqui de. Eu li o livro da Zilda Armes. Leiam a biografia daquela mulher. É incrível. Aqui em Florestópolis, onde ela cria, né? É tão pertinho aqui da gente. E ela salvou milhões de vidas com a multimistura, o soro, a pastoral da criança que foi para o mundo inteiro. E ela era uma dessas mulheres que, olha, preparada para receber ajuda. Então, o susto do vou aceitar o bom samaritano fica aí pra gente, tá? A ajuda vem de onde a gente não sabe. Você vai levar um susto. E você vai dizer, gente, e eu tinha essa pessoa em outra conta, não é não? Bom, próximo exemplo. Do filho pródigo. Ele voltou, gente. Olha lá. Ele volta. Olha que 10. Então, o filho pródigo volta. Então, a gente sabe toda a história. Não preciso contar histórias para quem está envolvido com a espiritualidade. Mas o pai se assusta, não foi? O pai está voltando. Meu filho voltou. Olha que susto bom. Ele voltou. E não importa como ele voltou. Esse homem não vai assustar e vai pensar, peraí, deixa eu me acalmar porque eu vou ter que ir lá brigar com ele. Olha, de novo, como é que através de histórias e parábolas, Jesus coloca pra gente situações do dia a dia que é possível que a gente melhore. Então, no filho pródigo, o pai leva um susto bom e faz tudo para que aquele filho relembre quem ele é. Quem ele representa na vida dele? Quem é você na minha vida? O outro fica com ciúme, né? Que o filho tem ciúme, né, gente? Olha, nossa senhora, né, Ana Flávia? Tá tudo bem.
irmãos têm ciúme, é normal, tá? E aí o irmão fica com ciúme, e o pai fala, meu filho, você estava comigo o tempo inteiro, olha que lindo, eu nunca te deixei, mas ele precisa lembrar que a gente também nunca o abandonou, era só ele voltar, que a gente estaria aqui. Então eu acho essa história linda. E um dos maiores inesperados do Evangelho, essa aqui eu acho que nem a assunção ao céu foi tão absurda. Então assim, não pode, isso não vai acontecer. Foi matarem, crucificarem Jesus e ele morrer. Morrer na cruz? Você já pensou? Você segue aquele homem, abandona tudo, faz milagre, ressuscita morto, multiplica pão, cura todo mundo, e aquele homem que você acreditava se faz humano. E ele vai para aquela cruz. E eu imagino, eu lá, se eu tivesse, vai saber se a gente não estava, né, jogando pedra lá. Ou vendo e rindo, né? Se eu tivesse lá, eu estava olhando e falando, não, gente, ele vai descer daquela cruz. Pode. Não, só vai. Ele vai dar um olê lá em todo mundo, dar um saltito lá de dentro. Ele vai dar um... Não? Tanto que Pedro pega a espada lá, né? Na hora lá que vão prendê-lo. E guarda a sua espada. Guarda, que vai tocar. Então eu fico imaginando lá naquela situação inesperada para eles. Embora Jesus tenha falado muito claramente, a partir principalmente ali da Santa Ceia, ele vai narrando, ele vai dizendo, ele vai preparando, um pouco antes ele vai contando. Ele tinha total consciência do que aconteceria. Então, inesperado, ele se fez humano. Então ele iria morrer. Mas ele poderia morrer de outra forma? Sim. Mas com tudo que ele provocou naquele tempo de violência, esse seria o fim de alguém que defendeu pobres, oprimidos, as mulheres, que fez a opção por não se vender por nada, por ter seus princípios, por ajudar as pessoas. Naquele tempo era assim. E hoje? Mudou? Vai conversar com essas pessoas que defendem as outras, que abriu mão da sua vida, o quanto elas são massacradas, o quanto elas são assim, meu Deus, você já conversaram com essas pessoas? Raramente ela fala disso, tá? Ela leva os haters, né? Haters que falam hoje que é bonito. Então assim, você ajudar as pessoas, você vai levar muita cacetada. Muito. E naquela época de Cristo, acabou gerando. Então, essa para mim foi acho que o auge, tá? E aí, dentro do Espiritismo, o que isso quer dizer para a gente? O que quer dizer todas esses sustos? Como é que a gente reage a eles? Como é que a gente se prepara para eles? Porque a gente tem que estar um pouquinho preparado também, né, gente? Então, eu acho que a doutrina espírita, ela nos convida a todo dia se preparar um pouquinho para esse susto bom, ou às vezes não tão bom. A gente tem que se preparar porque as coisas não estão do jeito que a gente quer, mas estão nos propósitos de Deus. Ah, mas Deus, não é aquela história, Deus quis o mal? Santo Agostinho fala, né? Mas como pode? Não é o mal ali, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que tem todas as suas mazelas. Você não vai ser o alecrim dourado da jogada. Não dá para ser. Por que comigo? Por que com você? Por que com o outro não com você? Não? Claro que às vezes a gente faz coisas que prejudicam. Aí a gente também está procurando. Não é isso? A gente procura. Livre-arbítrio. Podia não ter feito. Fez. Ah, vai pagar por isso? Não é que vai pagar. Se fosse para pagar, a gente estava perdido. A dívida é grande, né? Não? Só a gente quer misericórdia. Então, na verdade, a gente vai colher as coisas que a gente plantou. Eu adoro essa frase. Né? Plantou uva, não vai colher abacate. Não vai ter jeito, gente. É assim. Mas às vezes a gente está fazendo tudo tão certinho, não é? Tudo tão certinho. Por quê?
No Espiritismo a gente tem um outro problema. Eu digo que era mais fácil quando eu ia só uma vez na igreja por semana. Ai, gente, era tão mais fácil. Só ia lá, né? Exato, tudo tá perdoado. Porque assim, e aquelas outras vidas que ficaram para trás? E aí, o que eu faço com elas? Na misericórdia eu esqueço. Absolutamente está esquecido dentro da minha alma, ela está guardadinha lá. De vez em quando ela aparece. A gente sente ali, você sabe. A gente começa a perceber, isso aqui é uma probleminha meu aqui. Então o Espiritismo também me ensinou isso. E às vezes estão acontecendo coisas que eu tô lá, puxa vida, mas precisava, né? Eu não tenho um dia de paz. Vocês já falaram essa frase? Gente, eu não tenho um dia de paz. É incrível isso. Aí eu penso, será que quantas guerras eu não fiz? Para não ter um dia de paz. Porque se eu não tenho um dia de paz é porque eu acho que eu devo ter tirado a paz de alguém. Não tenho. E tá tudo bem. Pelo menos agora eu não posso fazer tempestade. Lembra? A gente tem que tocar o nosso barco, tá? Então acho que o recadinho aí que eu deixo para vocês hoje é justamente essa questão de estar preparadinho para o susto. E eu vou ler só um finalzinho aqui, para a gente ficar com isso na cabeça, porque o professor tem que resumir a aula, tá, gente? No final é assim, a gente introduz, diz o assunto, percorre, faz a finalização, que faltam 2 minutos, e dá a tarefa. Ok? Tudo bem? Lembra? Olha lá, já balançou a cabeça. Já sabe, tem gente que eu já digo que não vai mais vir na minha palestra, que tem tarefa. A vida é repleta de imprevistos, momentos que nos surpreendem e, por vezes, nos tiram o chão. Esses sustos podem surgir na forma de uma doença inesperada, a perda de um ente querido, um acidente ou mudança que nos obrigam a reavaliar os nossos caminhos. Sob a luz do Espiritismo, entendemos que essas situações não acontecem por acaso. Elas são convites do Pai Celestial para reflexão, aprendizado e evolução espiritual. No Evangelho de Jesus, encontramos exemplos claros de como lidar com o inesperado. A tempestade que assustou os discípulos do Mar da Galileia nos lembra que mesmo quando tudo parecer desmoronar, Jesus está conosco, acalmando as águas da nossa alma e nos fortalecendo em sua paz. O Espiritismo nos ensina que os desafios são provas ou expiações, planejadas para nos ajudar a crescer espiritualmente. Emmanuel, em suas mensagens, afirma que as dificuldades não são punições, mas oportunidades. Ele nos convida a encarar os sustos como ferramentas que Deus utiliza para nos lembrar do que realmente importa: o amor, a fé e o trabalho no bem. Quando enfrentamos o inesperado, muitas vezes nos perguntamos por quê? E o Espiritismo nos sugere uma pergunta mais sábia: para quê? Qual o aprendizado que nesse momento me traz? Que virtudes ele nos pede para desenvolver? Assim, o que inicialmente parece um golpe da vida pode se transformar em uma bênção, despertando em nós forças que não sabíamos que possuíamos. Jesus nos convida a confiar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa promessa nos lembra que nos momentos de maior dor, podemos buscar refúgio em sua mensagem e em sua paz. Não estamos sós. Os bons espíritos nos acompanham, oferecendo inspiração e consolo, enquanto Deus, em sua infinita sabedoria, guia os nossos passos. A vida com seus altos e baixos é uma escola, cada susto uma lição, cada desafio uma oportunidade. Ao enfrentarmos o inesperado com fé, paciência e coragem, abrimos as portas para a transformação interior e para a verdadeira paz. Aquela que vem do entendimento de que estamos em sintonia com o amor divino. Que possamos, assim, aprender a ver nos sustos da vida não apenas desafios, mas presentes do Pai Celestial, que nos chama ao crescimento e à renovação. E que sigamos confiantes, certos de que, com Jesus como nosso guia, podemos superar qualquer tempestade. Deixa eu ver a aula, gente? Fica quietinho. Aqui não conta, lá na minha aula eu vejo quem não pegou no celular, mas aqui não conta. Aqui ninguém pode pegar, porque aqui a gente fica. Então, gente,
ficamos aí com o nosso recadinho da semana. E eu tô aqui porque eu não preparei. Eu preparei ela, mas não preparei tarefa, você acredita? Não preparei a tarefa. Só que eu não posso sair sem tarefa. Ó, a tarefa é: se prepara. É a maior tarefa. Se prepara, porque o susto é garantido. A inesperado é garantido. Então pensa, como é que você vai se preparar? Essa é a tarefa. Não podia ter dado uma melhor, né? Podia, né, gente? Ana, dá mais uma mais fácil. Manda a gente ler uma passagem. Ah, que fácil. Manda a gente escutar a musiquinha, Ana. Que isso? Manda eu fazer uma redação. Na redação não, que eu não gosto de escrever. Não é não? Não, só vou fazer uma tarefa fácil, olha lá. Ah, pensa aí. Vai estar preparado? Eu não quero desanimar ninguém, não, mas olha, talvez até hoje tenha susto, hein? Não dá para contar que não pode, que o dia não acabou, só começou. Não tem gente que fala assim? Gente, o dia está só começando. Gente, a nossa eternidade está só começando. A gente erra tanto, que a gente tem tanto para aprender, tanto, que a nossa vida é a infância da nossa eternidade. Então, hoje, vocês têm uma pequena tarefa para esta eternidade, só isso. Já fiz logo uma prova alta, entendeu? Uma avaliação lá em cima. Tá bom, gente? Então, eu queria agradecer novamente a oportunidade do trabalho. No trabalho, de alguma forma, que essas palavras foram intuídas a mim, de alguma maneira, que possa ter ajudado. A mim ajudou bastante. Bastante. Muito. Olha, que reflexão para a semana. E eu espero, de alguma maneira, que essas palavras possam acalentar alguns corações, preparar alguns outros, dar paz, que é o que a gente precisa. Que assim seja.